Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula. Eu sou a professora Mira, de Geografia. E hoje nós vamos trabalhar as características do capitalismo. Trabalhamos na aula passada as fases e agora nós vamos trabalhar as características. Bom, na primeira característica nós trouxemos aqui a propriedade privada e os meios de produção, que nós já estivemos falando sobre isso na outra aula, que é o quê? A propriedade privada é uma empresa onde tem um dono ou é mais de um dono, são sócios. A economia de mercado, nós trouxemos aqui. O que é essa economia de mercado? Vai fazer aquela pesquisa do mercado. Olha, eu quero abrir, vamos dar o mesmo exemplo, eu quero abrir uma padaria. Então eu vou fazer essa pesquisa de mercado para ver como que vai ser. Tem padarias mais no bairro, não tem padarias? É só a minha? Como que eu vou fazer o valor das minhas mercadorias? Tá? Aí vem aqui, a lei da oferta e da procura. Eu não entendo muito isso, o que é a lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Nós vamos dar um exemplo aqui bem clássico. Por exemplo, agora que nós tivemos o início dessa pandemia, a gente procurou muito o álcool em gel. Então, o álcool em gel antes estava lá no mercado, na farmácia, e a gente nem se preocupava em saber quanto era o álcool em gel. Né? A gente não usava o álcool em gel, então não se preocupava. O que aconteceu? Com a pandemia, o álcool em gel passou a fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Aí ele tinha bastante oferta e aí ele passou de bastante oferta a bastante procura. Então, o que aconteceu com o valor do álcool em gel? Subiu. Né? Então, isso é a lei da oferta e da procura. Se eu tenho bastante produto, eu posso fazer um desconto no meu produto. Se eu tenho pouco, ele vai ter um valor um pouco maior. A concorrência. Bom, eu vou trazer para vocês aqui a concorrência, um exemplo bem básico. Eu gosto muito de dar esse exemplo e vocês que já são meus alunos conhecem. É o exemplo do posto de gasolina. Eu tenho um posto de gasolina na minha casa, que a gasolina hoje baixou, né? Tá R$ 4,29. Mas eu tenho um posto mais longe um pouquinho da minha casa, que a gasolina é R$ 4,19. Aí eu penso assim, bom, eu vou gastar mais gasolina para ir nesse posto, mas esse posto, além de me oferecer R$ 4,19, ele diz, bom, se o consumidor colocar R$ 80 em gasolina, vai ganhar uma lavagem expressa. Então, o que ele está fazendo? Ele está chamando o seu cliente para concorrência, porque o preço dele é 10 centavos, mas se eu vou ganhar lavagem, eu vou ir lá, porque vai valer a pena, tá? Trabalho assalariado também faz parte do capitalismo. É o que a gente já comentou também, nós vamos só reforçar. O que é o trabalho assalariado? O trabalho assalariado é, dentro de uma empresa, tem o funcionário que, por exemplo, dentro do mercado, tem o caixa, tem o fiscal de caixa, tem o gerente, cada um tem o seu salário, né? Tem o seu um pouco mais, um pouco menos, cada um tem o seu trabalho assalariado. Bem, encerrando o capitalismo, agora nós vamos passar para o socialismo. E aí vocês, em sala de aula, me perguntam assim, socialismo? Eu nunca ouvi falar isso, professora. O que é socialismo? Aonde tem? Eu tenho um aluno que é muito curioso, que ele diz assim, professora, socialismo é lá na Coreia, né? Então, socialismo o que é, pessoal? São as sociedades sem classes, sem desigualdades. Tá? Defende a extinção da propriedade privada, aqui nós não temos dono da empresa, o Estado é que tem o controle de tudo e da produção. O Estado ele tem o compromisso de quê? O Estado socialista tem o compromisso de garantir a distribuição justa de bens e serviços. Tá? Ele tem que garantir ao seu povo a saúde gratuita, a educação e a habitação. O sistema socialista ele tem algumas características, que é a estatização. O que é a estatização? É o Estado que comanda, ok? A economia planificada, né? Uma economia igualitária, tá?
e o pleno emprego. Subentende-se que no sistema socialista todo mundo tem emprego. Então, esta foi a nossa aula de geografia de hoje. Tá? Eu deixo aqui um até breve, que nós voltaremos, e vamos nos cuidar, pessoal, para a gente retornar logo. Obrigada. Oi, eu sou o professor Paulo de História e a nossa aula de hoje será sobre o povoamento da América. A respeito do povoamento da América, acredita-se que ele tenha ocorrido por volta de 50 mil anos atrás. Ok? E não foi o povoamento de um determinado local, mas de vários locais, em tempos diferentes, em épocas diferentes, dentro desses 50 mil anos. Tá? Ele acabou ocorrendo em todo o continente americano. Existem 3 hipóteses, ou 3 teorias a respeito do povoamento da América. Nós veremos cada uma delas. A primeira hipótese é a hipótese asiática, a segunda, a hipótese malaio-polinésia e a terceira, a hipótese dupla. Neste mapa estão os principais caminhos percorridos, tá, durante o processo de povoamento da América. Aqui nós temos a teoria asiática, aonde os primeiros povoadores saíram da África pela Ásia e chegaram até o Estreito de Bering, entre a Ásia e a América do Norte, e a partir dali começaram o processo de povoamento pela América. O segundo caminho, ou a segunda teoria, que é a malaio-polinésia, indica que essas populações, esses povoadores saíram da região da Oceania, atravessaram o Oceano Pacífico de ilha em ilha até chegarem à América do Sul e à América Central. Isso em épocas e períodos diferentes. Okay? E a terceira hipótese é a que afirma que tanto ocorreu esse povoamento pela região do Estreito de Bering como pelo Oceano Pacífico. Períodos da pré-história da América. Ela se divide diferente da pré-história que nós vimos na aula passada. Se divide em 3 períodos: paleoíndio, arcaico e formativo. O paleoíndio é o primeiro período, onde esses povos que chegam à América, eles são nômades. Tá? É o período que engloba quando esses povoadores estão chegando, entrando dentro do continente americano. Okay? O período arcaico é quando eles estão já dentro do continente americano e povoando esse continente, continuam sendo nômades. O formativo é o último período, tá? Onde existem povos nômades e existem alguns povos que já estão se tornando sedentários na América. Exemplos: os incas, os maias, os astecas, os olmecas. Ok, pessoal? Beleza? Até a próxima aula. Olá, que tal? Bom, eu sou a professora Dayana de espanhol e hoje nós vamos ver as cores. Então, los colores. Então, aqui nós temos algumas cores. Que cor será esta primeira aqui? Vou mostrar. Negro. Negro é a cor preta. Aqui nós temos branco. Branco é a cor branca. Ali embaixo, rojo. Rojo é a cor vermelha. Também podemos chamar de colorado. E acá no canto nós temos a cor azul, que é o nosso azul. Aqui temos mais algumas. A primeira, naranja, que é a cor laranja. Amarillo, que é a cor amarela. Verde, a cor verde. E marrom, que é o nosso marrom. A
próxima cor que nós temos é morado. Morado é a cor roxa. Lila, a cor lilás. Rosa é a cor rosa. E gris é o cinza. Então, nós vimos algumas cores, tem infinidade de cores, mas nós vimos as básicas. Vamos fazer um exercício para ver se vocês aprenderam? Que color são os objetos? Então, vamos a ver. Que color são esses objetos? Branco. Os objetos são branco. E estes acá? Negro. Os objetos são da cor preta. E aqui? Gris. Os quadros são cinzas. Que cor são esses objetos? Rojo. São vermelhos. E aqui nós temos os objetos marrom. Que cor são estes objetos? Verde, são de cor verde. E acá, amarillo, são amarelo. Que cor são aqueles? Lila, o lilás. E aqui, azul. São de cor azul. E aqui, que cor será? Rosa. A cor é rosa. Bom, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem em casa. Vocês prestaram atenção no nome das cores? Então, agora nós vamos ver alguns objetos. Bom, aqui nós temos alguns modelos de mandalas, que são aqueles desenhos bem coloridos, bem alegres, para a gente poder pintar e fazer em casa. Então, eu vou pedir para que vocês façam em casa a própria mandala de vocês, utilizando bastante formas, bastante cores e tentando lembrar das cores que nós vimos hoje. Pinta lá e tenta lembrar do nome das cores que nós vimos nas aulas. Então, nós vamos revisar algumas das cores e qual o significado delas. E aí, vocês aproveitam para pintar. Então, a cor negro, que é a cor preta. Mistério, elegância, sofisticação. Blanco, que é o branco. Iluminação, simplicidade, purificação. O rojo, ou colorado. Paixão, energia, romance. Naranja, o laranja, criatividade, energia, inovação. Verde, esperança, natureza, cura. Amarillo, simpatia, alegria, otimismo. Gris, gris é o cinza, sabedoria, calma, neutralidade. Rosa, doçura, paciência, altruísmo. Lila, lila é o lilás, luxo e sabedoria. Azul, serenidade e tranquilidade. Morado, que é o roxo, espiritualidade e transformação. Então, agora que vocês sabem os significados de algumas cores, aproveitem para pintar lá. Então, hasta la próxima!